Então, ó, vamos começar. Vou começar a palestra de hoje e, e aí as pessoas vão chegando, né? E aí quem depois chegar atrasado assiste, vai ficar gravado, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre a obesidade em mulheres. As mulheres são a minha a minha fixação, digamos assim. Então, desde que eu comecei a estudar, eu comecei a me comover e pensar como que. Obrigado, Vanessa. Então, eu comecei já a vislumbrar como que eu poderia contribuir para a vida de cada uma de vocês, sabe? Porque é completamente diferente do homem, no caso da obesidade em homem, e a obesidade no caso das mulheres. Então, vamos lá. Os homens, eu falo assim abertamente que um homem que está acima do peso é por sem vergonhice mesmo, tá? Não tem muito o que esconder. É muito raro um homem que seja por intoxicação química, tomar muito remédio, é muito raro. Mesmo isso, o homem aguenta bem, sabe? O corpo do homem aguenta muito mais o tranco. Então é comilança mesmo, sabe? Comer massa demais, glúten demais, cerveja demais, açúcar demais, tudo demais. E aí o homem vai criando a famosa barriga, né? A barriga de chope, aquela barriga dura para frente, que é uma inflamação entre os órgãos, e é visceral, né, que se chama. E é muito perigosa também, né? A obesidade em homens é tão perigosa quanto em mulheres. E só que as causas são muito diferentes, a causa é diferente e o tratamento também é diferente. Então nós temos que entender isso, que para vocês, mulheres, tudo começa mais difícil. Antes ainda de vocês estarem como adultas, né, como corpo formado, vocês já tomam a primeira agressão que a sociedade impõe, que é o anticoncepcional. Uma vez que se tornou sexualmente ativa, o medo, o pavor de ser mãe muito cedo faz com que meninas de 14, 15, 16 anos passem a tomar anticoncepcional, que já vai desregular toda a parte hormonal do corpo. E isso já é para muitos uma agressão muito grande. Então, isso já é o primeiro grande desafio, o primeiro tropeço jogado na vida das mulheres, coisa que para os homens não tem, né? O homem não tem esse problema nenhum, se engravidar, não engravidou e segue a vida. Então é real, né? A sociedade machista que a gente vive, vamos ter que lutar muito para mudar isso. Mas vamos lá. E a mulher continua. Muitas vezes, com 20 e poucos anos, vem a gestação, a primeira gravidez. E aí, com a primeira gravidez, tem o surto, né, de cesáreas, que isso é um absurdo, mais um crime da medicina ocidental, que é vender a ideia de que cesárea é melhor que o natural. Me diga uma coisa que é melhor que o natural. Qualquer coisa do mundo, nada pode ser melhor que o natural. Isso pode ter uma palestra especificamente para dizer, para falar do que é a cesárea e do que é o parto natural. Então, mas por incrível que pareça, a primeira gestação, mesmo que seja parto cesariano, acaba o corpo da mulher resistindo bem. Mas eu acho que metade das mulheres que eu atendo, a obesidade acontece após o segundo parto cesariano. Então, a primeira hack, o corpo resiste, mesmo com o anticoncepcional de antes, mesmo com a alimentação de antes, tudo que as agressões que já vêm desde a infância, mas aguenta a primeira hack, a segunda hack é a estacada final, sabe? Então, a obesidade a partir daí começa a decolar. Os hábitos não mudam nada. Você continuava se alimentando da mesma forma, tendo os mesmos hábitos, sabe? Estressar ou não, feliz ou não, não importava. Você mantém o mesmo estilo de vida, só que a partir daquela segunda cesárea, você passa a ganhar 3, 4, 5, 10 quilos por ano.
Então, como pode, né? Como explica isso? Se você pensar só em contar calorias, que 100 calorias de um pão é uma coisa que 100 calorias de um ovo, que é um absurdo. Então, se você pensar só pelo lado das calorias, explica isso. Queria que alguma nutricionista, algum endócrino que simplesmente manda a pessoa parar de comer e tomar vergonha na cara e fazer exercício, eu queria ver eles explicarem por que que a pessoa tem uma alimentação. Vai dizer que com 20 e poucos anos o metabolismo não é o mesmo dos 18. Não tem cabimento. Se fosse assim, não teria pessoas de 70 anos magras, né? Imagina, você com 20 é um peso, 30 outro, e 40 outro, e 50 outro. Se o nosso metabolismo fosse travando como eles supõem que trave, então os animais também. O animal com perto da morte ele seria super obeso, né? Um cachorro com 15 anos seria um enorme de obeso. E você vê pessoas que estão com qualquer idade, com 90 anos, e magra e bem de saúde. Então não, é uma tese que não se sustenta, essa de que o metabolismo vai travando. Então, mas as agressões na vida da mulher não param por aí. Eu falei que 50% teria a ver com a segunda cesárea. E os outros 50%? O que que acontece? Qual que é a grande, a grande causa depois das cesáreas? É, na minha opinião, do que eu tenho visto nesses últimos anos, são problemas relacionados ao casamento, problemas emocionais, ou de casamentos fracassados que vão se arrastando por anos, incluindo agressão física, incluindo assédio moral, né? Humilhações. Então, isso daí vai acabando com a vida, com a imunidade, com a felicidade da mulher. E, por fim, separação, né? Separação com traição. Então, eu vejo que uma boa parte dessa outra metade que não ganhou a obesidade de presente por causa da cesárea, mas sim por causa dessa condição de vida, de sofrimento causada por nós homens. Somos super especiais, né? Então, então a mulher com 30 anos faz, Débora, faz o que as meninas estão falando, dá uma saidinha do aplicativo e fecha tudo que tiver aberto no seu celular, tá? Isso aí vai ajudar, vai deixar o celular mais leve. Então, voltando. Então, é lá para os 30 anos, 35 anos, a mulher já enfrentou tudo isso. E diferente do homem, né, o homem tem menos tecido adiposo, mais testosterona, mais músculo, tem um metabolismo realmente mais forte do que a mulher, né, porque é mais para violência mesmo, mais viril. Além de tudo isso, o homem enfrenta os problemas psicológicos, emocionais, de uma maneira muito mais clara e objetiva, né? As mulheres conseguem problematizar muito e se afundar muitas vezes nos problemas. Então, isso daí também acaba sendo uma diferença brutal, né? Obesidade emocional em homem eu ainda não vi, né? Não vi nenhuma. Então, de mulheres já é algo bem comum também. Então, no nosso tratamento, nós começamos mudando o que é mais fácil de mudar. Mexer onde é mais fácil de mexer. Que, por incrível que pareça, é a alimentação. As pessoas devem ter um choque, falar, nossa, é fácil mexer na alimentação? Pois é muito fácil mexer na alimentação. Se você comparar, o que é mais fácil? Você mudar sua alimentação pro resto da vida ou você perdoar a pessoa que mais te fez mal, sabe? Aquela pessoa que todo dia você lembra por uma coisa horrível que ela te fez. O que é mais fácil? Você mudar sua alimentação ou você pedir demissão do emprego que você odeia e depois ficar aí procurando emprego? Então, na verdade, entre todos os mudar sua visão de mundo, que é uma coisa mais difícil do que mudar sua forma de ver o mundo, de repensar seus conceitos. Então, tudo isso é muito difícil de ser feito. Então, quando você mexe na alimentação,
Você tira algumas coisas e coloca outras coisas que são gostosas, que vão manter um prazer muito grande, um paladar maravilhoso, porque aí você tem dois paladares. Você tem o paladar da língua e tem o paladar das células. Quando você come algo que, que realmente te faz bem, todas as suas células vibram. Quando você sente descer no seu corpo, você sente o bem-estar. Você sente aquilo é maravilhoso, desce bem no seu estômago. E conforme você vai se afastando da alimentação tóxica industrializada, quando você volta e ingere um bolinho Ana Maria que seja, aquilo nossa, te consome o estômago. Você sente um mal-estar muito grande. E isso é bom, eu garanto para vocês que é bom. Não, você não vai sentir falta. Sabe? É como se tivesse caído a venda dos seus olhos, do seu paladar, do seu cérebro. Porque agora você vê o mal, você pode sentir o mal que aquele alimento falso te faz. É como se a máscara da indústria que faz que faz aqueles alimentos que mascaram, que iludem seu cérebro, que faz você se viciar, a indústria perder, como se ela perdesse o poder contra você, entende? Então isso é 100% bom. Nunca encare isso como algo, vou perder de comer tal coisa. Eu garanto, a Vanessa está aí falando, eu garanto a você que você não vai sentir a menor falta desses lixos. É legal até controlar a raiva por não ter mudado antes, mas isso daí você tem que se perdoar, entender que tudo tem um tempo certo e que chegou o tempo de mudar e que você fez a mudança, implantou ela e ela deu o fruto na hora certa. Então, não tem outro jeito, sabe, de fazer isso. Essa é a mudança para a vida, né? Dito tudo isso, vamos começar assim. Isso é apenas um fator, né? O alimentar. Mexer no alimentar é o fator inicial, como eu estava falando. Então, você mudando a alimentação, você já favorece que várias outras coisas no seu corpo também melhorem. Então, você faz com que as pessoas, com que você consiga ver os problemas de uma outra forma. Você fica menos ansiosa com a alimentação saudável. Você fica com o emocional menos abalado. Entende? Você tem mais força, mais disposição. Então, tudo isso muda o seu modo de ser. Em semanas isso já acontece, tá? Então, é o primeiro passo. Depois você vai mudando outras coisas. E uma das coisas mais importantes que nós mexemos, que nós trabalhamos no programa Emagrecer Saúde, é a autoestima. Então, nós temos um programa específico para trabalhar a autoestima. E como que funciona isso? Sabe? Porque as pessoas, as mulheres principalmente, elas têm, elas têm uma obrigação, digamos assim, social. Elas se sentem obrigadas, sentem no dever de parecer mais aceitáveis para a sociedade. Sabe? Como assim? Tem uma coisa muito forte que eu vou falar agora em relação às mulheres. Tá? Eu espero que vocês escutem e gravem muito bem isso, porque as mulheres, como o mundo é formatado para os homens, então o que seriam as mulheres nesse mundo formatado para os homens? São nada mais do que objetos, né? Objetos para o bel prazer dos homens. E como que esses objetos têm valor ou, não, ou deixam de ter valor? Quanto mais desejáveis, quanto mais condizentes com o padrão de beleza vigente, que isso muda de tempo em tempo, local em local. Então, você pega uma menina hoje no padrão de beleza, uma menina de 18 anos, toda bonita, toda capa de revista assim, é um valor muito grande porque ela se torna um troféu para um macho, né? Então vai ser aquele cara ricaço que vai estar desfilando com a menininha e tal, para ostentar basicamente. Conforme a mulher vá se distanciando desse padrão imposto, quanto mais ela se distancie desse padrão, menos valorizada ela é, menos valor ela tem. Entendi? O mais grave disso é que as mulheres de hoje,
ela de hoje não, de um bom tempo para cá, as mulheres elas vêm concordando, vêm aceitando essa realidade de que elas têm que ser bonita e nada mais, né? Elas têm que ser um objeto maravilhoso, um objeto super desejável para os homens e não ter valor nenhum para ela nem para a sociedade, para nada. E aí o mais triste é, conforme a mulher, essa é a frase mais pesada, conforme a mulher vai se distanciando pela idade do padrão de beleza, você pega homens grisalhos, o George Clooney, Richard Gere, e até hoje estão em capas de revista, vão ter 100 anos e vão ser os coroas bonitões. E uma mulher, por que ela não pode ser grisalha? Por que uma mulher não pode ficar velha e assumir a idade dela? Por que ela tem que ficar, se ela tem dinheiro, vai ficar se repuxando toda pro resto da vida? Terminar igual a Elsa Soares. Então, por que isso? Porque a mulher, quanto mais velha para a sociedade, mais imprestável ela é. Eis a questão. A mídia, a indústria, sobrevive e fatura bilhões e bilhões e bilhões com quanto elas consigam provocar o maior grau de insatisfação possível nas mulheres. As mulheres têm que se ver nas capas de revista e se sentir péssimas. Porque aí elas vão. Quem não conhece uma mulher que gasta metade do salário com beleza? Com salão, com unha, com cabelo, sabe? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Vocês têm que se libertar disso rapidamente. Porque esse é o caminho da infelicidade. Se vocês continuarem aceitando que vocês vieram para esse mundo apenas para ser um objeto desejável, então vocês queimaram uma vida, queimaram uma existência. Então precisa mudar isso urgentemente, sabe? E muda de cada uma. É mudança de autoestima mesmo, de se conhecer, de se encontrar. Então, o nosso programa, as pessoas ganham não apenas de parar de gastar uma fortuna com alimentação tóxica que vai só agredir o seu corpo. Você também ganha com autoestima. Porque você pode, se você tiver com autoestima péssima, você pode estar com um vestido de R$ 2.000, com a maquiagem de R$ 500, cabelo de R$ 1.000, e você vai estar se sentindo um lixo. Então, quando você está bem, quando você está contente, você transmite algo diferente. É uma beleza que não se paga, que não é maquiagem, não é superficial. Então você vai automaticamente você vai agradar, você vai ser bonita. Quantas meninas bonitas, esteticamente bonitas você conhece e que não chamam a menor atenção? Homem também, né? Um cara bonito e não passa nada de bom. E quando você vê um cara que às vezes nem é tão bonito e ele sabe, mexe com você, mexe, você vai ver que outras mulheres também ele mexe, porque não é simplesmente a estética, sabe? Nós temos que trabalhar muito dentro de nós e transmitir algo, sabe, diferente e que mude, né? Aquelas pessoas que chegam na festa e nada acontece, e outras pessoas que chegam na festa e são a festa, né? Então nós temos que aprender e desenvolver esse lado nosso, que é muito profundo. Então, a autoestima é um fator importantíssimo. É quase que um tampão do emagrecimento. Quando você começa a buscar, começa a conhecer o caminho da autoestima, do auto-amor, do auto-carinho, primeiro tem que sair do estágio do não respeito, né? O primeiro estágio que as pessoas encontram é de as pessoas nem se respeitarem. Então ela começa depois de um tempo a acordar e se respeitar, e aí depois vai se dar um pouco de valor até que realmente encontre o amor próprio. É um processo diário também. E que isso funciona maravilhosamente para o emagrecimento. Eu posso até explicar uma hora dessas aí cientificamente o que acontece quando você está feliz, quando isso daí cura seu corpo, sabe? Então tem que ir exercitando isso. Dito tudo isso, vamos chegar no nosso objetivo de hoje, né? Que é falar da construção da saúde, construção do emagrecimento definitivo. Exatamente. É isso mesmo, Fabi.
Então, quando você começa a construir a saúde, sabe? Porque é muito comum a gente ver as pessoas chegando no nosso grupo, vocês viram pelo menos uma apresentação minha no grupo, você vê que tem gente que realmente acredita que vai sair de lá do grupo magra, né? Que vai chegar no mesmo dia e eu vou dizer uma palavra, aquela palavra vai emagrecê-la 30 quilos. Essas pessoas passam realmente essa impressão pra gente. Eu fico falando, explicando que eu quero mostrar o que é obesidade, por que a obesidade chegou nesse ponto, o tanto de mentiras que envolvem a obesidade. Tudo isso eu vou explicando e a pessoa fica, fala logo, conta logo o que, que é. Entendeu? É como se eu tivesse uma varinha mágica para no final ir lá chacoalhar a varinha e emagrecer todo mundo que estava me assistindo. É uma ansiedade muito grande, né? Que acomete as pessoas, que é compreensível, mas que o conhecimento de que nada de importante pode ser criado de uma hora para outra, isso muda muita coisa. Enxergar como uma construção. Então, esse fator, mudar a visão do que é o emagrecimento, do que é ganhar peso, do que é perder peso, né? Para a gente começar a entender o processo. Eu falo isso, as pessoas chegam até mim e apresentam o histórico de vida delas, tudo que elas fizeram, e eu consigo exatamente apontar por que, que deu errado cada uma das tentativas. Porque tem uma lógica absurda, e aí todas aceitam, todas entendem e concordam. Porque assim, aquela coisa de já fiz de tudo para emagrecer, já fiz de tudo. Se já fez de tudo, é como uma mulher que quer agradar o marido, fazer um jantar especial para o marido. E aí ela chega mais cedo do trabalho e vai começar a preparar o jantar. E aí ela pega e fala assim, deixa eu ver, eu vou fazer o que? Um rocambole. Aí pega 2 ovos, joga lá, começa a ler a receita, joga 2 ovos na tigelinha, aí vê lá a farinha, a quantidade de farinha, 3 xícaras, coloca lá e começa a mexer. E ela se enfesa, fala assim, nossa, já coloquei 2 ingredientes e ainda não aconteceu nada, não tem rocambole. Aí ela não para aquilo que ela está fazendo, ela simplesmente muda a receita. Fala assim, deixa eu fazer esse pernil aqui. E aí ela começa a preparar os temperos do pernil, começa a mexer, fuçar. E aí ela simplesmente se enfesa de novo e muda a receita. Fala assim, vou fazer agora esse bolo de cenoura aqui com chocolate. E pega e começa a fazer. E ela vai misturando todos os ingredientes e depois que o marido chega, ela fala, amor, fiz um jantar maravilhoso pra gente. Tem pernil, tem um rocambole recheado e tem também o pavê no final, você vai adorar. E quando ela apresenta, tá aquela goroba toda misturada. Parece idiota isso que eu falei, parece uma coisa que não tem cabimento, mas as pessoas fazem exatamente isso com elas mesmas. Elas começam a trabalhar num projeto assim que é de tudo que elas escutam, né? A amiga falou, o instrutor da academia falou outra coisa, a revista mandou outra, e ela vai juntando as coisas e vai montando, né, o emagrecimento dela. Tô tentando de tudo, né? É isso que elas falam. Tô tentando de tudo aqui. Já tentei isso, tentei aquilo, tô tentando isso ao mesmo tempo e nada segue, nada faz sentido e por fim começa, né, o desespero e aí isso acontece com outros problemas de saúde também. O diabetes, assim como a obesidade e outros problemas de saúde que surgem, eles são resultado de anos e anos de maus tratos com o corpo, entende? Você vai maltratando o seu corpo, vai ingerindo carboidrato demais, açúcar demais, e aí vai danificando, né? Pancada, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que realmente o brinquedo estraga. E aí, para você consertar, o que você faz? Em vez de você desfazer o que você fez, né, o mal feito, começar a reparar, parar
o que estava te fazendo mal e começar a fazer o certo, não, você começa a tomar insulina, é mais fácil. Tomar droga é mais fácil. Então você continua com as agressões, você continua com os maus tratos que você vinha fazendo, e aí para finalizar você joga remédio por cima achando que o remédio vai resolver tudo. Quando na verdade o remédio é a agressão final. O remédio é você acabar de estragar com tudo que você já vinha fazendo de errado. Então não dá para consertar, entende? O remédio nunca conserta nada. Você tem que se tratar, você tem que desfazer o que você fez de errado. Você tem que mudar seus hábitos, mudar o seu modo de viver para que você tenha resultado eficiente. Então, eu comparei com uma receita. Uma receita é uma coisa prática, rápida, né? Mas as construções, por isso que o nome da palestra é construção, porque a construção é uma coisa duradoura, né? A construção mais fantástica da história da humanidade é a muralha da China. Ela é absurdamente, ela é inimaginável. Ela começou com uma necessidade, né? Depois veio a ideia de fazer, depois veio o projeto e só depois a execução. E como que ela foi feita? Estalaram os dedos e desceu 1 bilhão de chineses e construíram? Não. Foi feita uma pedra de cada vez. A saúde é exatamente isso. Você não pode construir saúde de um dia para o outro. Não existe isso. É um processo. Então, é uma pedra de cada vez. Cada dia é uma pedra. Entende? Cada dia é um novo material de construção para a sua saúde. É uma coisa que eu falo muito também. Eu sempre comparei os nutrientes, os suplementos que a gente indica e que as pessoas não entendem. Ah, mas eu vou ter que tomar suplemento pro resto da minha vida, então. É como um prédio, né? Você imagina construir um prédio de 10 andares apenas com um tijolo? Como que seria isso? Quantos andares você conseguiria subir? As pessoas só dão carboidrato, só dão as piores coisas para o seu próprio corpo e esperam ter saúde com isso. Então, para você ter saúde, você tem que construir primeiro os nutrientes, tem que ter uma quantidade grande, importante, sabe, de nutrientes, de vitaminas, minerais essenciais. Então, você tem que ter isso na base da sua saúde, mas você tem que ter outros fatores também que vão colaborar. E isso você vai conseguindo dia após dia. Você vai construindo a sua saúde, tá? Então, não tem outro caminho. O emagrecimento sempre acontece se você usar o caminho certo, se você usar as ferramentas certas, sabe? Não tem como dar errado, não tem. Então a mente é a primeira coisa que atrapalha. A primeira coisa para quem quer emagrecer é justamente trabalhar a mente. Se a pessoa continua acreditando que vai ser tão difícil, não vai ser difícil. Não, a gente tem essa mania de achar tudo bom, difícil, fácil, ruim. A gente tem que enxergar se é possível, né? E qual é o preço e qual que é o benefício. Então, vale muito a pena, sabe? Se desbravar esse caminho, sabe? Tomar forças para você seguir no caminho da saúde. Os ganhos são maravilhosos e eles acontecem desde as primeiras semanas. Então, quem já está aqui algumas semanas, caso da Vanessa, né, a Érica, tem várias pessoas que estão aqui online que já têm resultado, que já provam tudo isso que eu estou falando, né, com a experiência recente da vida delas. E as dúvidas têm que ir indo embora mesmo. A saúde chega e os problemas vão embora. Simples, não tem outro caminho. Isso é o programa Emagrecer Saúde, né? Esse trabalho que nós fazemos, identificar quais fatores mais importantes da vida da pessoa que estão precisando de atenção e fortalecer esses pontos. Então a gente age em várias direções, a gente faz esse trabalho individual mesmo, caso a caso, para que os resultados sejam permanentes, não é? É isso, pessoal. Gostaram? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, eu vou esperar aqui um tempinho para ouvir vocês. Tem um delay muito grande. Quando eu termino de falar, eu estou escutando aqui
a Pamela ouvindo a palestra e é bem demorado, demora uns 30 segundos. Foi a nossa primeira transmissão ao vivo. Que ótimo, estão gostando? Maravilha. Vamos já começar a pensar para as próximas. Obrigado, Vanessa. Vamos começar a divulgar, compartilhar esse vídeo com as pessoas. Quem chegou na metade, assista lá. A Dani mesmo que chegou. Obrigado, Fabi. Então, a Dani que chegou na metade, dá uma olhadinha lá, teve bastante informação boa pro começo, tá bom? Meninas, muito obrigado. Eu adorei tê-las aqui. Parece que está mais perto. Obrigado, Cláudia. Né? A impressão é que assim a gente fica mais próximo. Depois lá no WhatsApp a gente vai conversar, eu quero ouvir melhor a ideia de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Joana. Obrigado, Meire. Obrigado a todas vocês. Até logo.